certeza já tem recebido do teu coração, Senhor, toda a instrução, Pai querido, toda a direção do Espírito Santo para a ministração, Senhor, a ser realizada aqui neste momento. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, usa o teu servo, Pai, com unção, com graça, com sabedoria do alto, Senhor amado e bendito, ousadia no Espírito, Senhor, com o verdadeiro poder pentecostal, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para receber e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Te damos honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém. Receba com alegria, pastor. A paz do Senhor a todos os irmãos, podem se assentar. Irmãos, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Quero agradecer demais o convite do pastor Joel e também a recepção de toda a igreja. Tem sido uma recepção maravilhosa. E foi colocado aqui como missão minha trazer 3 temas dentro do que a gente está falando sobre o poder pentecostal. E um dos temas é a respeito do culto. E eu quero falar esse tema com os irmãos. E para isso, convido que vocês abram a Bíblia, obrigado. Abra a sua Bíblia no livro na epístola, melhor dizendo, de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. O nosso tema hoje é o que era o culto da igreja primitiva, ou como era esse culto pentecostal da igreja primitiva. Eu quero meditar com os irmãos nessa tarde em cima de um texto bíblico. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vamos parar aqui. Quando nós falamos em culto, e o culto da igreja primitiva, temos algumas pistas no Novo Testamento de como esse culto funcionava. A bem da verdade é que não há no Novo Testamento nenhum texto, nenhum livro equivalente ao Levítico. Quando a gente pega o culto de Israel, o culto dos judeus, o culto do judaísmo, há todo um parâmetro muito bem delimitado ali em Levítico, inclusive ensinando não só como o sacrifício deveria ser feito, mas também ensinando até mesmo as cores que deveriam ser usadas no tabernáculo, como que o tabernáculo deveria ser organizado. Então, quando a gente olha o Antigo Testamento, nós temos ali várias instruções sobre como o culto de Israel deveria acontecer. Mas na igreja, e a partir do momento que a gente observa a igreja primitiva, não há mesmo nenhum tipo de parâmetro bem delimitado de como o culto funciona ou como o culto deveria funcionar quando a gente vai nas páginas do Novo Testamento. Então, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, especialmente o Novo Testamento, nós temos ali algumas pistas de como esse culto funcionava, especialmente pela forma como Paulo trata a igreja de Corinto. E é curioso porque Paulo só vai falar do culto da igreja de Corinto porque ali havia um problema. O culto era mal direcionado, o culto era mal feito. E aí Paulo vai apontar como esse culto deve ser feito, qual é o princípio que rege esse culto e como esse culto deveria servir para a edificação coletiva da igreja. E aí nós lemos aqui um trecho de 1 Coríntios 14 e fica muito claro quais são as marcas que Paulo esperava da igreja de Corinto, de como um culto deveria funcionar naquela época e como deve funcionar para a gente hoje. Afinal, nós somos evangélicos, somos oriundos da Reforma Protestante, somos oriundos de um princípio de que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, então a Bíblia vai reger também como deve ser o nosso culto hoje. E a primeira marca, irmãos, que nós observamos nesse culto da igreja primitiva é que esse culto era participativo. Essa é a primeira marca. Esse culto tinha interação.
Isso é um ponto bem curioso. Se a gente observar bem, por muito tempo a tradição cristã, ela fez um culto que não era participativo. Era um culto que ele basicamente era organizado, era ministrado por uma ou duas pessoas, e o restante da igreja estava ali apenas para ver, para consumir. Estava apenas ali para observar. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que na igreja primitiva, e é um princípio bíblico que Paulo espera que também a igreja de Corinto observe, é que esse culto tenha interação, tenha participação. E isso aqui é um ponto positivo para a tradição pentecostal. O pentecostalismo, ele sempre valorizou um culto participativo. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter acesso ao microfone, todo mundo vai cantar, todo mundo vai pregar. Só que é muito mais comum você ver pessoas não oficiais pregando e cantando no culto pentecostal do que, por exemplo, num culto tradicional. É muito mais comum você ver o povo participando do culto do que numa igreja episcopal ou numa igreja mais de uma organização mais tradicional. Então, essa é uma marca que o pentecostalismo deve manter e deve preservar, porque é uma marca que havia, sim, na igreja primitiva. Não era só o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro que tinha parte na palavra, não era apenas ali um grupo muito pequeno de pessoas que estavam na organização do culto. A igreja toda se envolvia. E isso a gente pode pensar em várias formas que a igreja tem de participar. O culto não pode ser um show. O culto não pode ser uma apresentação, por mais bem feita que ela seja. O culto não pode ser um momento em que as pessoas estão ali apenas para contemplar algo que está sendo feito. Então, o mero glória a Deus, o aleluia, quando a igreja se envolve, ela está participando no culto. Ela está se envolvendo no culto. Então, essa tradição que nós temos, você está ali pregando, a maioria aqui são pastores, pregadores, e vai aquela irmã que não prega, mas está ali, glorificando, dando glória a Deus, confirmando aquela palavra. E isso traz alegria também ao coração do pregador, porque de alguma forma ele está vendo que as pessoas estão recebendo aquela palavra. E isso traz até mesmo, às vezes empolga ainda mais o pregador a continuar pregando com alegria, com regozijo. Então o culto tem que ter, sim, esse lado em que a galeria da igreja, em que as pessoas que estão ouvindo a palavra que nós estamos pregando, eles estão ali participando. E é por isso, irmãos, que outra tradição que nós temos no pentecostalismo, especialmente nas Assembleias de Deus, que a gente tem que sempre manter, é a figura do hino congregacional. A figura do hinário, porque é uma forma também da congregação participar do culto. A congregação cantando, todo mundo acompanhando o mesmo hino, a mesma letra, isso também é uma forma de preservar isso que nasce na igreja primitiva. E observe, esse culto participativo da igreja primitiva não era assim no judaísmo. O judaísmo era um culto em que o foco daquele que faz, daquele que ministra o culto, é a figura do sacerdote. É o sacerdote que vai lá, faz o sacrifício diário, e o sumo sacerdote que faz o sacrifício anual. A congregação ainda se envolvia no louvor, porém, o cerne do culto judaico é um culto que está centrado no ato do sacerdote. E o cerne do culto cristão é o ato que cada crente é um sacerdote. Então, cada crente está aqui para apresentar o seu sacrifício de louvor ao Senhor. Então, a primeira marca é essa. O culto cristão, o culto primitivo, era um culto altamente participativo. A segunda marca que nós vemos aqui nesse texto que lemos é que o culto era espontâneo. Esse é outro ponto. E aí, é legal a gente observar que, à luz do que Paulo escreve, o espontâneo não é inimigo da organização. Vamos observar bem. Porque Paulo fala, faça-se tudo para edificação. Então, assim, na cabeça do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
não havia oposição entre espontaneidade e entre organização. Porque, infelizmente, em alguns setores do pentecostalismo, ser espontâneo é ser desorganizado. Ser espontâneo é não ter hora para acabar o culto, né? Ser espontâneo é, de alguma forma, expressar uma liturgia cada vez mais ousada, cada vez mais diferente, cada vez mais maluca. Isso é, na cabeça de muitos cristãos pentecostais, infelizmente, um conceito distorcido de espontaneidade. Só que essas pessoas não observam, e estou aí há anos nessa caminhada como cristão pentecostal, e os irmãos ainda mais do que eu, são mais velhos a maioria do que eu, a gente pode observar que muitos cultos onde impera a desorganização e é atribuída aquela desorganização ao Espírito Santo, ele tem padrão. Ele também tem uma, digamos assim, organização oculta. Ele também tem uma liturgia esperada. Ele também tem uma forma que obedece a uma forma já prévia. Pode observar. Em cultos em que o pentecostalismo é artificial, em que ele é meramente do barulho, mas não tem substância, o fogo só desce depois de uma pregação triunfalista. O fogo só desce depois de uma pregação em que o pregador põe a congregação para se animar com uma palavra de vitória. Ou então, o fogo só cai depois de um hino em ritmo de forró. Vocês já observaram? Eu tenho dificuldade de achar que é pentecostalismo autêntico uma igreja que depende de um ritmo musical para o fogo cair. Então, se eu creio que o Espírito Santo está agindo naquela igreja, o fogo pode cair e aquecer o nosso coração no momento da harpa cristã. Pode aquecer o nosso coração no momento que o coral está cantando. Não necessita ali de um ritmo musical agitado, e eu não estou falando aqui contra o ritmo em si, não tem problema nenhum, é uma questão cultural. Há quem goste, há quem não goste, é uma questão cultural. Mas eu não posso depender de um ritmo específico para produzir o fogo naquela congregação. Isso é um tipo de vício que a gente vê em algumas comunidades e que não pode ser atribuído isso a aquele culto é espontâneo. Não. Aquele culto também tem um padrão, só que é um padrão muito equivocado. E o nosso padrão, que é o padrão da palavra, ele deve sim esperar surpresas do Senhor. Nós podemos aqui preparar a nossa mensagem, mas isso não quer dizer que Deus não possa nos usar em profecia. E muitas vezes Deus vai usar, especialmente o pregador em profecia, sem a necessidade de parecer uma profecia. Deus pode usar a nossa boca a trazer uma profecia no meio do conteúdo da pregação. E só a pessoa ali que está ouvindo vai perceber que aquela palavra é diretamente para o coração dela. Porque a gente pensa, porque o que Deus entrega de profecia para a gente é uma mensagem. É uma mensagem. Não é uma forma. A forma, quem faz, é a cultura da igreja ou mesmo a cultura própria do pregador. Eu posso aqui receber uma profecia do Senhor, dar 10 cambalhotas e entregar a profecia. Mas Deus me deu a profecia, não foram as 10 cambalhotas. Ali é uma coisa da minha empolgação, da minha personalidade. Então, Deus pode me usar, pode usar você, e muitas vezes usou, e sem você mesmo perceber, esse momento como uma profecia direta ao coração de alguém que estava naquele culto. Então, o culto primitivo era um culto espontâneo, e Deus espera que o nosso culto também tenha uma organização, porém, espaço para o espontâneo. Não pode ser uma organização tão filtrada, uma organização tão fechada, em que o espontâneo nunca tem espaço. E isso a gente deve tomar extremo cuidado. Outro ponto. Terceira marca desse culto da igreja primitiva. Paulo vai falar o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Então havia música na igreja primitiva. Havia valorização da música naquele espaço. E isso é uma herança do judaísmo. O culto judaico é um culto de música, e é um culto também, uma música festiva, uma música alegre, uma música feita para a expressão de louvor coletivo.
E se a gente prestar bem atenção, a palavra usada aqui é a palavra salmo. E, em outras palavras, é uma lembrança que a igreja primitiva usava o livro dos salmos como inário. Então, isso é um ponto interessante, porque isso é uma herança das sinagogas, é uma herança do templo, em que a igreja primitiva permanece fiel àquela tradição. Vamos cantar, mas vamos cantar os salmos. E é lindo a gente observar, irmãos, que essa tradição judaica tem que se manter no nosso meio, que é a tradição de manter um meio de cantar e organizar esse canto para a congregação inteira acompanhar. Por isso que os judeus, eles cantavam os salmos. Era um meio da igreja acompanhar aquele louvor. Então, isso me lembra o papel importantíssimo da harpa cristã que tem no nosso meio. O papel importante daquele culto musicado em que a igreja toda acompanha aquele momento. Outro ponto, cantar os salmos é cantar a palavra. Aqui é a palavra cantada. Outra marca da igreja primitiva. E se você observar a maioria dos salmos, ele tem ou um tom de oração, ou ele tem um tom direto de louvor e agradecimento e celebração do nome de Deus. Então, as duas faces da música dos salmos é uma face de um coração derramado diante do Senhor, ou então um coração em adoração ao Senhor. Isso é um ponto importante, porque a nossa música não pode perder esses dois focos. Esses dois focos não podem ser perdidos de vista. Há muita música, infelizmente, hoje no meio pentecostal, que é meramente um incentivo a levantar o ego, a atribuir ali uma sensação de que a pessoa é vitoriosa. Né? Esse é um problema sério. Uma vez na escola dominical eu fiz esse exercício com as irmãs. Eu peguei o inário, eu estava numa congregação na época, peguei peguei o caderno de hinos do ciclo de oração e fiz esse exercício com as irmãs. Eu estava dando aula para as irmãs nesse dia. E eu fiz assim, irmãs, vamos observar aqui os títulos dos hinos cantados? Aí eu comecei a ler. Era assim, Deus tem vitória para você, é só vitória, a vitória vai chegar, a vitória virá, a vitória chegou, a vitória. Fica parecendo que o nosso Deus tem como nome Vitória. A igreja que adora o Deus Vitória. Irmãos, não é proibido pregar a vitória, ou mesmo celebrar e cantar sobre a vitória. O problema é que o centro do culto cristão é Deus. Não é a vitória. A vitória é uma consequência da nossa relação, do nosso relacionamento com o Senhor. Então, a igreja primitiva, ela cantava a palavra, ela cantava os salmos. E os salmos, se você observar bem, é muito interessante a gente ver a riqueza de temas que há nos salmos, mas você ver algum parâmetro ali, pelo menos alguns que você vai observar nos salmos. Primeiro, você tem os salmos messiânicos, a celebração do Messias. Então, assim, isso é um ponto claro que deve haver também no nosso meio uma celebração de Jesus. É claro, os hinos precisam ser cristocêntricos. Nós já sabemos quem é esse Messias, que esse Messias já veio. Muitos salmos também são salmos de lamentação. É outro ponto que eu acho interessante. Porque às vezes a gente tem aquela sensação que nós somos pentecostais, nós somos alegres, nós somos o povo que celebra, então não há tempo para chorar. Mas muitos salmos foram feitos para chorar. Muitos salmos foram feitos para lamentar. E, irmãos, isso é interessante porque quando a gente segue a palavra do Senhor, há espaço para expressar todo tipo de emoção humana. Há espaço de celebração, há espaço de alegria, mas também há espaço de tristeza e até mesmo de lamentação. E a lamentação, ela muitas vezes parece uma murmuração. Mas a diferença da lamentação e da murmuração é que ambos estão chorando o momento que estão vivendo. Mas no caso da lamentação,
a pessoa que lamenta, ela não perdeu a esperança. O murmurador já perdeu. Quando você pega um salmo, como o Salmo 22, que é um salmo ao mesmo tempo messiânico, mas também é um salmo ali de lamentação, você vê o salmista dizendo, o próprio salmo que Jesus também fala na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Veja a frase final, por que me desamparastes, é a frase de uma pessoa em desespero. Só que a frase começa em Deus meu, o Senhor é o meu Deus. Então, o objeto da esperança não se perdeu, ele está ali. Então, eu fico imaginando, se a igreja primitiva era uma igreja que cantava os salmos, havia momento de cantar um salmo agitado, alegre, contente, como o Salmo 150, um salmo de celebração, mas havia também aquele momento de chorar com a música, de lamentar com a música, como o Salmo de número 22, por exemplo. Ou como o Salmo de número 74, que é um salmo também pesadíssimo. E aí você vai ver esses parâmetros. Então, se eu pensar, puxa, eu como igreja hoje, se eu vou seguir a forma como a igreja primitiva lidava com a música, então aqui vai ter que ter espaço de músicas de celebração, como também de lamentação. Porque era assim que a igreja primitiva tratava essa forma de culto. Não é só alegria, também não é só tristeza, não é só celebração, mas também não é só lamentação, é uma conjunção dos dois fatores. Outro ponto, Paulo vai dizer que tem doutrina. Doutrina aqui vem da palavra grega didaquê, que significa ensino. Um culto, a igreja primitiva tinha um culto com ensino. E isso nos mostra que, na igreja primitiva, o culto não era meramente sensorial. Essa parte sensorial ela é importante. A parte emocional ela é importante, porque há dois extremos, irmãos. Dois extremos que vêm da filosofia e que expressam na nossa vida diária. Dois extremos que, inclusive, muitos cristãos abraçam. Um é o extremo do emocionalismo, que é achar que a única forma de lidar com o mundo e lidar com Deus é por meio das emoções. E outro extremo é o racionalismo, que é o extremo oposto, que é achar que a única forma de lidar com Deus e lidar com os homens é por meio da razão. Nenhuma coisa nem outra. Nós, como seres integrais, precisamos ter razão e emoção servindo ao Senhor. Não há problema e não são oposição, mas são complementares, inclusive no nosso culto. Deve haver espaço de emoção, porque aqui havia. Deve haver espaço para o choro, para a alegria, para a dança, para a celebração, para aquele momento de empolgação, mas deve haver também espaço para reflexão. Deve haver espaço também para pensar. Como diz o John Stott, né? Crer também é pensar. E essa igreja pensava. Essa igreja era uma igreja que ia lá e comparava o que Paulo estava pregando, como os crentes de Bereia, comparava com o Antigo Testamento. Né? Eles tinham ali esse cuidado, essa instrução que vinha dos próprios apóstolos de seguir a doutrina dos apóstolos. Então, na igreja primitiva, havia ensino. E é maravilhoso um trabalho como esse, e a gente sempre sai edificado de uma escola bíblica de obreiros, mas a gente também não pode perder de vista que o ensino não está restrito ao culto de ensino e não está restrito à escola dominical. O ensino está em todo culto. Em todo culto. Pregar também é ensinar, irmãos. Pregar também é ensinar. Às vezes a gente faz essa falsa oposição entre pregação e ensino. É claro que há diferença, e há mesmo, entre pregar e dar aula. Há uma diferença muito grande. Eu, dando aula, posso usar um recurso didático, posso usar uma lousa, posso fazer perguntas, posso receber a interação de um aluno. Isso é uma aula. A pregação é uma palavra direta, né? É uma palavra que vem aqui apenas do púlpito e as pessoas aí embaixo estão ouvindo atentamente e recebendo. A única interação que elas vão fazer é o glória a Deus e aleluia.
É claro que pregação é diferente de aula. Porém, isso não exime a pregação de conteúdo, a pregação de base. Graças a Deus, nós vemos essa preocupação aqui no nosso ministério. Isso é muito bom. Mas nem todo mundo ainda está nessa visão. Nem todo mundo ainda tem o cuidado de, vou pregar nessa noite. Bom, vou pegar um tempo do meu dia para ler a palavra. Não só ler a palavra, não só orar em cima daquela palavra, mas deixa eu consultar também um comentário bíblico. Deixa eu ver o aspecto histórico e cultural que está ali. Deixa eu observar bem o que a língua grega ou o hebraico pode me ajudar a entender melhor esse texto. Deixa eu ler esse texto, inclusive, em outras versões, para que o texto fique mais claro na minha mente e eu tenha um domínio melhor do texto para eu passar esse texto para a congregação. Então, é imprescindível que eu e você tenha na nossa mente essa ideia. Pregação tem que envolver algum ensinamento. Tem que ter algum conteúdo. Tem que ter doutrina. Tem que ter didaquê. E aqui, na igreja primitiva, Paulo põe isso como elemento central do culto cristão. Então, o culto, ele tem ensino, ele tem palavra de instrução. E Paulo vai dizer também que tem revelação. E revelação aqui é sinônimo de profecia, porque a profecia tem um conteúdo revelacional, assim como a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o próprio discernir os espíritos, tudo isso tem um conteúdo revelacional. Então nós vemos que a igreja primitiva, ela tinha música, ela tinha ensino e ela tinha manifestação dos dons espirituais. E aí, essas coisas não são assim separadinhas, tá, irmãos? Não são assim, ó, agora é o momento do dom. Agora é o momento da palavra. Agora é o momento da música. Não, essas coisas são intercambiáveis. Porque no momento da pregação pode surgir uma profecia. No momento da música também pode surgir profecia. Por exemplo, abra sua Bíblia. Paulo vai dizer, capítulo 5 de Efésios. Você vai observar isso aqui comigo. Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Veja o que Paulo vai falar da música na igreja primitiva. Ele vai falar o seguinte, 5:19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Na igreja primitiva, Paulo está observando aqui, havia 3 tipos de música. Os salmos, como eu já disse, a igreja primitiva cantava o Saltério de Israel, o livro de Salmos. Os hinos, que hinos eram esses? Por exemplo, Filipenses capítulo 2, Romanos capítulo 11, que são aqueles hinos cristológicos, aqueles hinos cuja figura central do hino era Cristo. Em Filipenses 2, quando Paulo fala a respeito do esvaziamento de Cristo, ali era um pedaço de um hino que a igreja primitiva cantava. No capítulo 11 de Romanos, quando Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ali também era um pedaço de um hino que a igreja primitiva cantava. Então havia salmos, o hinário de Israel, mas havia também hinos cristológicos. Mas o curioso aí nesse texto é que Paulo vai falar a respeito de cânticos espirituais. Então, na igreja primitiva, havia o equivalente a um cântico em línguas. A palavra espirituais aí é pneumatikos, a palavra grega pneumatikos, que é a mesma palavra que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando Paulo vai dizer, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele vai usar exatamente essa mesma palavra. Então aqui, na igreja primitiva, inclusive havia cântico de línguas. Olha só. E quando a gente vai na história do pentecostalismo, a gente vai observar lá na Rua Azusa que uma das pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo
ela começou, naquele momento, a tocar um piano e cantar em línguas. Eu já tive, graças a Deus, esse privilégio do Senhor me dar um momento de falar e orar em línguas e estar, de repente, cantando em línguas. E o mais incrível de cantar em línguas é que eu estava afinado. Esse é o ponto mais incrível. Que aí você vê que aquilo vem mesmo de Deus. Vem mesmo do Espírito Santo. Não era algo meu. E é maravilhoso. Aí você pode pensar, bom, cântico em línguas, de fato, né, tem tudo a ver. Se eu falo em línguas, eu também posso cantar em línguas. Afinal, é o que Paulo está me mostrando aqui. Mas veja que a forma variada, como Deus se manifesta, até na música. Os focos da música também são diferentes. Mas isso tem uma base lá no Antigo Testamento. Abra comigo o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo 25. A partir do versículo 1. Aqui em Crônicas é falando a respeito da função dos cantores. Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf. Davi separou os filhos de Asaf. Lembrando, Asaf, o grande cantor de Israel, que acompanhava Davi. E de Emã e de Gedutom, para profetizarem com harpas. Olha que expressão interessante. Davi, ele separa os filhos de Asaf, que são profetas com harpas. Mesmo na época ali de Davi, Deus já usava alguns homens para profetizarem por meio da música. Eu acho muito linda essa expressão. Profetas com harpas, ou profetizar com harpas. Porque lembra essa expressão do cântico espiritual, que nada mais é do que profetizar com harpas, com música, né? E aí o texto continua. Veja ali o versículo 3. Dos filhos de Gedutum, Gedalias e Geri, e Jesaías, e Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Então, assim, já no Antigo Testamento, já havia esse padrão, profecia com música. E Paulo vai dizer, olha, também há línguas com música. Ao falar em línguas, ou seja, uma palavra que vem diretamente do Espírito Santo e pode transformar essa palavra em forma musicada. Também havia isso ali na igreja primitiva. Aí você observando isso, irmãos, que havia dons espirituais naquela igreja, como profecia, como falar em línguas. Havia música, e música variada, música cristológica, música do Saltério de Israel, e música em forma de falar em línguas. Você pega isso, e aí você vai perguntar, qual tipo de cristianismo tem um culto mais parecido com a igreja primitiva? Qual tipo de cristianismo? É o cristianismo pentecostal. E graças a Deus por isso. Por isso que a gente tem que manter essa chama acesa. Porque é justamente esse modelo que a igreja primitiva seguia. Um culto participativo, um culto espontâneo, um culto, ao mesmo tempo, com palavra cantada, palavra proclamada, mas também palavra que vinha diretamente do Espírito Santo em forma de dom espiritual. Isso aí nós vemos claramente no pentecostalismo. O nosso risco, e corremos um risco sempre, é todo movimento na história da igreja, todo movimento, ele começa bem, mas acaba mal, infelizmente. Mesmo a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um grito ali contra a corrupção da Igreja Católica. Isso século XVI. Mas no século XVII, Deus teve que levantar os primeiros homens ali na Alemanha, chamados pietistas, para protestar contra a frieza espiritual da Igreja Luterana.
Assim como Deus teve que levantar Wesley, os irmãos Wesley, Charles Wesley e John Wesley, para protestar contra a frieza espiritual da igreja da Inglaterra. Só que depois o metodismo, inaugurado pelo avivalista Wesley, também precisou de um grito de protesto do movimento da santidade ali no século XIX. Aí no final do século XIX, Deus levanta o pentecostalismo para renovar o movimento de santidade. E aí, irmãos, nós vemos que a história da igreja é essa ida e volta. Deus levanta um grupo para protestar contra a frieza espiritual de outro grupo, e aí esse grupo vai se acostumando, vai vivendo a sua vida, e aí vai virando uma burocracia religiosa, vai se acostumando a ser igreja, e aí vai perdendo essa essência. Então, a tradição pentecostal, ela não está no fim, ela ainda está no período de chama. Só que o interessante de a gente olhar o movimento pentecostal é que a chama até tem durado bastante. Já se passaram 100 anos. Por exemplo, a Reforma Protestante, a chama diminuiu em 30 anos, em 40 anos. O metodismo também, em 40 anos, já estava num processo de frieza espiritual. O pentecostalismo ainda está respirando com 100 anos. Isso é uma boa notícia para a gente. Só que, se a gente observar bem, mesmo a gente, observando a nossa própria vida pessoal, o nosso pentecostalismo de hoje, ele é mais burocrático do que quando a gente era mais jovem ou mais criança. Em que sentido, irmãos? Porque conforme a vida vai ficando mais confortável, e isso é um mal do mundo ocidental, menos a gente vai buscando a presença de Deus. Essa é a bem da verdade. Se a gente ouve, eu já observei isso. Se a gente ouve pessoas que fazem missão em lugares extremamente pobres, muito pobres, uma pessoa que foi ser missionária, por exemplo, no sertão do Brasil, ou em algum lugar pobre do Peru, ou foi para a África, Haiti. Essas pessoas que fazem missão em lugares assim, claramente observam mais milagres do que a gente no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Não é porque o povo do Haiti ou o povo da África é mais crente, não é isso. Não é isso. É porque o povo lá é mais necessitado. E por ter mais necessidade, dependem mais de Deus. Por depender mais de Deus, buscam mais. Senhor, socorro, socorro, socorro. Aí muita gente me pergunta, Gutierrez, por que não tem mais cura divina? Porque eu vou lá, pego o livro do Gunnar Vingre, Diário do Pioneiro, pego lá o diário do Daniel Berg. É milagre atrás de milagre. Todo dia, praticamente, Deus estava fazendo um milagre. Aí as pessoas me perguntam, Gutierrez, por que não tem mais milagre hoje como havia no início aqui dos pioneiros? Aí a resposta é falta de fé? É uma resposta possível, mas não é a única resposta. Seria muito fácil dizer, não, o povo lá antigamente tinha mais fé. A gente idealiza muitas pessoas do passado. Não, também havia pessoas com o coração fechado, também havia pessoas com dificuldade de crer em milagres, também havia. A questão maior não é nem essa. A questão é o ritmo de vida que nós levamos, porque quando Daniel Berg ou Gunnar Vingre estava no interior do Amazonas evangelizando e tinha uma pessoa morrendo de malária, ou orava, a pessoa morria. Não tinha remédio. Agora não. A gente fica doente, a gente vai na farmácia. Farmácia não resolveu? Hospital. Pronto-socorro. Pronto-socorro não resolveu? Hospital. Hospital não resolveu? UTI. Aí chega o pedido aqui para o pastor Joel. Irmão fulano de tal está na UTI, vamos orar. Né? Então, o nosso ritmo, até de conforto da vida moderna, naturalmente vai levar a gente a orar menos por milagres. E aí, esse é o nosso risco de descaracterizar o nosso pentecostalismo. Embora, é claro, Deus dá os dons conforme a necessidade da igreja,
Porém, a gente não deve esquecer da nossa dependência. Esse é o foco. A nossa dependência de Deus. Temos recursos, temos estrutura, estamos em ambientes... Eu viajo bastante pelo Brasil, a maioria das igrejas estão com poltrona confortável, a maioria das igrejas estão com ar-condicionado, as nossas condições são outras, mas o que a gente nunca pode esquecer é que continuamos tão pobres e dependentes de Deus como estávamos no passado. E aí, quando a gente tem essa consciência de pobreza espiritual, que eu necessito do Senhor, esses elementos vão estar presentes no culto cristão. Porque é esse senso da presença gloriosa do Senhor, da necessidade da presença do Senhor que vai fazer com que a gente queira mais e mais ter isso na nossa vida. Porque se a gente dá foco só naquilo que eu ou você pode fazer, a gente não sente falta desse tipo de coisa. E é fatal para a nossa vida espiritual deixar de sentir falta de ouvir a voz do Senhor. Deixar de sentir falta de ver a intervenção de Deus na história. E essa igreja aqui tinha isso. Outra coisa, havia língua e havia também interpretação. Curioso aqui, 2 elementos de culto que precisamos ver hoje também. Quando Paulo fala em língua aqui, nós sabemos que ele está falando do dom de línguas. Nós sabemos que ele está falando naquilo que a teologia tecnicamente chama de glossolalia, palavra grega. E a língua nada mais é do que uma palavra misteriosa. Afinal, a língua não interpretada, a gente não sabe ali bem o significado. O que está dizendo? E a interpretação é uma palavra de esclarecimento. Isso aqui mostra que o culto de Deus é um culto que tem espaço para o mistério e tem espaço para o esclarecimento, para a revelação do mistério. Olha que coisa linda, irmãos. A gente imaginar que o culto de Deus tem espaço para tanta coisa. Tem espaço para música, tem espaço para instrução, tem espaço para uma palavra de encorajamento, porque muitas vezes a profecia é uma palavra de encorajamento, a revelação que vem é o encorajamento, mas tem espaço para um mistério e tem espaço para o esclarecimento. Esse era o ciclo do culto da igreja primitiva. Era um ciclo que vai se fechando e a gente vai ver que é um ciclo muito completo, porque diz respeito a todas as necessidades humanas, todas as necessidades. Porque tem um momento de cantar, tem um momento de parar para ouvir, porque cantar é falar, né? É falar. Cantar é direcionar a minha voz para Deus. Mas tem um momento de parar para ouvir, parar para absorver. Então, agora vem de cima para baixo. Tem um momento em que Deus pode me usar para encorajar outra pessoa. Tem aquele momento que Deus pode me usar para trazer uma palavra de mistério à igreja, que vai levar a igreja a não compreender determinada mensagem, naquele momento, mas que depois Deus vai levantar uma outra pessoa para esclarecer aquela mensagem. Só que o fato da gente não entender a mensagem de línguas naquele momento, e Deus levar, às vezes, alguns dias, ou horas, ou até meses, para nos revelar o entendimento sobre aquela palavra que Ele trouxe, isso nos leva a estar ligado. A estar ali, ligado na presença do Senhor. Olha, Deus está falando, eu não estou compreendendo tudo que Deus está falando, porque Deus tem uma mania, digamos assim, de não revelar as coisas de uma vez. Pode ver. Vai para Gênesis. Sempre a revelação de Deus é progressiva. A primeira palavra sobre Jesus está em Gênesis, quando diz que viria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Só isso. Informação só essa. Isso aí não fala que ia ser Jesus, que ia nascer em Belém da Judéia, que ia ser filho de Maria. Não fala nada disso. Da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Mas é a primeira palavra clara sobre o Messias. Então Deus vai revelando aos poucos. Deus vai querendo que a gente viva sempre
nessa dependência dele. Outro foco aqui que a gente vê nesse versículo é o final do versículo. Paulo vai dizer, faça-se tudo para edificação. O culto, o propósito do culto, é claro, é adorar a Deus, é celebrar o nome do Senhor. Esse é o propósito do culto. Porém, o culto, ele não tem apenas uma direção vertical. O culto tem uma direção também horizontal. O culto precisa ser edificante. Ele precisa, e edificação, aqui não é edificação de uma pessoa, edificação de toda a comunidade. Eu já tive a experiência de uma vez conversar com uma pessoa que voltou muito animada de um culto, muito animada. E ela voltou animada, ela disse, irmão Gutierrez, você não foi ontem, né, na igreja? Realmente não deu para ir. Pois é, irmão, foi um pregador lá da Venezuela. O homem era uma bênção. A igreja, assim, ó, fogo caiu. Foi, assim, uma coisa tremenda. Aí, ó, que bênção, irmã. E aí, o que foi pregado? Não lembro. Não lembro o que foi pregado, mas foi uma bênção. Cadê a edificação? Cadê o crescimento espiritual, né? E depois se revelou que aquele cara não era nada de um pregador, era um farsante, que estava só viajando nas igrejas só para dizer que era missionário na Venezuela e não era missionário coisa nenhuma, só para arrecadar dinheiro, e depois se descobriu que era um falsário. Mas era um animador. Conseguia ali animar. E manipular as pessoas é relativamente fácil, irmãos. É relativamente fácil. O manipulador, o psicopata, porque psicopata não é só aquele que mata, não. O psicopata é aquele que sabe manipular pessoas. Ele olha ali, ele fica só observando, que a gente tem a cultura do púlpito, né? Aí o camarada fica ali sentado, só observando a nave da igreja. Aí ele fica vendo ali, ó, tem uma irmã naquele canto ali que não para de chorar. Tudo que é falado ela chora. Aquela irmã ali está sensível. Aí o camarada começa a pregar a primeira profecia. É para quem? Né? Justamente. Aí aquela irmã está num estado assim que tudo que ela ouve parece que é Deus que está falando com ela. Aí se derrama e chora. E as pessoas vão olhar. Meu Deus, está falando profundamente com o coração daquela irmã. Aí as pessoas começam a receber. Infelizmente, a gente vê ainda esse tipo de coisa. Paulo mostra aqui como funcionava a igreja de Corinto e esse culto aqui na igreja de Corinto, mas isso não quer dizer que esse culto aqui era perfeito, irmãos. Havia muitos problemas no culto, havia muita pessoa que estava ali naquele culto para literalmente se apresentar e não trazer edificação para o seu irmão. Se você observar, Paulo fala a respeito do amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. Pouca gente, às vezes, presta atenção nisso, mas o tema de 1 Coríntios 13, a gente prega esse texto em casamento, né? A gente prega esse texto em momentos ali de noivado, a gente prega esse texto para falar de família. Só que Paulo, quando escreve sobre o amor, no capítulo 13, ele está falando do exercício do culto. Porque no capítulo 12, no capítulo 11, ele está falando do culto. Capítulo 12, ele está falando do culto. O capítulo 14, ele está falando do culto. Não pense que o capítulo 13 é um intervalo, não. Ele também está falando do culto. Quando ele fala, por exemplo, que o amor não se porta de maneira indecente, ele está pensando de alguns crentes da igreja ali de Corinto que se portavam de maneira indecente no culto. Pessoas que, por exemplo, porque o culto da igreja primitiva, e a gente viu um pouco ontem também disso aqui, e é maravilhoso, o culto da igreja primitiva, só que lá era o contrário. Aqui a gente comeu depois do culto. Lá eles comiam antes do culto. Ao ponto que alguns bebiam tanto que ficavam bêbados antes da ceia. Né? E comiam e levavam a comida, cada um levava o seu prato, comia tudo e não dividia com o seu irmão. E aí Paulo vai trabalhar esse ponto, quando ele vai falar da ceia. Ele vai dizer, olha, vocês estão se reunindo para a própria destruição de vocês, não é para edificação. É para mostrar o quanto vocês são egoístas. Então a igreja primitiva também tinha problemas. Mas assim, é maravilhoso a gente ver, quando a coisa funciona com harmonia,
que esse momento da alimentação antes do culto ou pós-culto é uma continuidade do culto. Porque é uma continuidade do momento de comunhão da igreja. E a igreja, a essência é comunhão. E a essência do culto é comunhão, porque a essência do culto é edificação. Assim como Paulo fala aqui. Faça-se tudo para edificação. Essa é a ordem que nós encontramos no Novo Testamento de como o culto deve funcionar. A pergunta que eu devo fazer é: a pregação que eu estou trazendo, o louvor que eu estou trazendo, a oração que eu estou trazendo, ela serve à edificação da comunidade? Ela está servindo para que a comunidade saia daqui crescendo espiritualmente? Ou ela está servindo a qualquer outro propósito que não é esse? A qualquer outra razão que não é essa? Esse é o resumo da ordem do culto que a igreja primitiva tinha. E observando então esses pontos, recapitulando aqui, irmãos. Primeiro ponto, igreja primitiva tinha um culto participativo. Segundo ponto, esse culto era espontâneo. Terceiro ponto, esse culto tinha música. Quarto ponto, esse culto tinha ensino. Quinto ponto, esse culto tinha dons espirituais. E esse culto, sexto ponto, tinha momentos de palavra de mistério, como falar em línguas, e revelação por meio da interpretação, esclarecimento. Essa revelação progressiva que Deus vai falando no nosso coração. É maravilhoso olhar isso aqui, da palavra, e de ver, bom, o culto que eu participo tem elementos como esse. O culto que eu participo tem elementos como esse. Isso é maravilhoso. E aqui é uma forma da gente pensar o seguinte também. Esse é o parâmetro de todo o culto que eu vou fazer, ao mesmo tempo que eu estou lembrando que é um ato de adoração a Deus, mas é tudo feito para edificação coletiva. Deus, ele se relaciona com grupos. A gente tem muitas vezes um foco muito no indivíduo, muito na pessoa. Mas veja que a preferência do relacionamento com Deus é grupo. Primeiro Israel e agora igreja. Deus gosta de pessoas juntas. Deus não quer um culto ali no quartinho da sua casa meramente, não. Ele quer que eu participe com um grupo de pessoas. Está chegando o metaverso, irmãos. Né? Já tem igreja no ambiente de metaverso. Vai chegar e vai ficar cada vez melhor aquele negócio. Mas saiba de uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, que nada substitui isso aqui. Nada. Por melhor que seja a tecnologia, nada vai substituir esse momento de comunhão. Esse momento de sentir o calor do outro. De poder apertar a mão do irmão e falar a paz do Senhor. Ou receba essa palavra aqui. Ou deixe orar por você, meu irmão. Isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E faz. Deus usa esses pequenos gestos, esses pequenos momentos para transformar vidas. E isso a gente nunca vai encontrar no ambiente virtual, irmãos. Nunca. A comunhão é algo tão sério. E a gente precisa colocar isso, especialmente como obreiros, para a igreja. Porque a pregação do desigrejado, ela tem aumentado muito. Tem aumentado bastante. A internet está cheia de pseudos teólogos ensinando o povo de que não fique na sua casa, cultuando na sua casa, que está tudo bem. Só que a fé cristã não é uma fé de cultuar em casa sozinho. É uma fé de ajuntamento sempre. João, quando vê o céu, ele vê o quê? Ele vê uma multidão. Povos de todas as tribos, línguas e nações, juntas louvando o Cordeiro. Olha só, a imagem do céu é a imagem de um culto coletivo. Não é a imagem de um crente isolado ali orando sozinho, não. É a imagem de um culto coletivo. Jesus, quando ele está sofrendo ali à beira da cruz, Jesus ele fica até nervoso com seus discípulos, porque eles não acompanham Jesus em oração. Isso é incrível. É incrível. Porque se eu imaginar, assim, às vezes, uma coisa idealizada, a gente gosta de imaginar gente que sofre em sacrifício, sofrendo sozinha,
heroicamente, ali isolado do mundo. Nem Jesus quis isso. No momento de seu maior sofrimento, ele queria que os seus discípulos estivessem ali com ele. Porque Jesus sempre teve a consciência que igreja é gente com gente, é gente unida. Amar Jesus é amar igreja. Né? E eu estava conversando na escola dominical, recentemente, eu dou aula para os irmãos, para os obreiros. E eu falando lá para os pastores, né? Irmãos, e um irmão levantou, um presbítero levantou a questão. Olha, irmão Gutierrez, é complicado o fato que na igreja a gente conhece um povo difícil. Às vezes no trabalho a gente tem gente maravilhosa, não é crente, nunca pisou na igreja, é mais fácil de lidar com o povo do trabalho do que com o povo da igreja. Aí eu respondi, irmão, é verdade, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque aqui é hospital. Aqui é lugar de gente doente mesmo, é gente quebrada, gente difícil. É porque Jesus falou que aqui é lugar de gente que precisa de médico. O médico Jesus está aqui, ó, no nosso meio. A igreja é um ambiente difícil. Sabe, as pessoas que mais me aborreceram na minha vida foram pessoas de igreja. Não necessariamente da minha igreja, mas eram crentes. Pessoas crentes. Mas eu não duvido que eu vou ver essas pessoas no céu. Porque a maravilha da comunhão é essa. É saber, olha, gente que dá muito trabalho, mas é de Jesus. Jesus comprou. Tem um ditado antigo que falava, irmãos, que a igreja é como a arca de Noé. A gente aguenta o cheiro da arca, porque o cheiro da arca não era fácil, não. Imagine quantos animais juntos ali. 40 dias, 40 noites. A gente aguenta o cheiro da arca de Noé, porque lá fora é pior. A água está brava lá fora. Por isso que a gente aguenta esse cheiro. Então, o princípio basilar do culto cristão, da igreja primitiva e do nosso culto, é celebração da comunhão. Esse é o ponto. Essa igreja celebrava a comunhão e nós devemos celebrar a comunhão com os irmãos também. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar o ministério dos pastores. E amanhã a gente continua esse tema maravilhoso do poder pentecostal. Deus abençoe. Amém.